Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de toda manhã, de todo dia, na verdade, né? Pintou notícia, a gente está aqui trazendo informação de Fluminense. Fica aí que está começando o Resenha Express e hoje o Resenha Express praticamente pós-jogo, né? O Fluminense jogou ontem, hoje de manhã, passado algumas horas após o jogo. A gente tem informação de Fluminense para vocês aqui, bastidores aí do empate do Fluminense com gosto de vitória, né? Você pode até falar, Quintela, mas pô, a gente poderia ter ganhado se não fosse o Thiago Santos. O gol sai depois da cagada do Thiago Santos. Será que a gente teria buscado o gol? Enfim, fica aí que tá começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e eu pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ser notificado dos vídeos e deixar o like de vocês. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é muito legal. Eu já de antemão agradeço e também pedir a vocês aí que do lado dos comentários, se você puxar o comentário para o lado, aparece a opção hypar. Hypar ou ripar, do jeito que vocês quiserem. Pode ser gratuito. Se você clicar na parte gratuita, você vai dar uma moral porque você vai fazer esse conteúdo e muito mais longe. E quem puder pagar também para hypar, pô, agradeço, tá bom, galera? Enfim, os temas que a gente vai tratar aqui, eu tenho uma informação sobre o Riquelme Felipe, já adianto que é uma informação do período de volta do Riquelme Felipe, né? Que a gente vai trazer para vocês aqui. Temos uma declaração de amor do Thiago Silva ao Fluminense. Temos também o relato aí do nosso querido Thiago Santos. Querido, para não dizer o contrário, né? Quase que a gente mata o Thiago Santos. Né, se não fosse o Nonato salvou tua pele, Thiago Santos. Pelo amor de Deus. E temos também aí os números assustadores do Lescano, que eu quero mostrar para vocês aqui. Então a gente vai trazer todas essas informações e já de antemão, começando com o Thiago Silva, falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa primeiro e a gente vai falar aqui do amor. O amor não pode parar. E o Thiago Silva trouxe aí fez um relato sensacional, um relato que o Thiago Silva deu ao site da FIFA. E ele fala isso aqui, ó, nem nos meus maiores sonhos imaginei. Diz Thiago Silva sobre disputar o Mundial pelo Fluminense. Ele falou ao site da FIFA. O mundo inteiro está vendo a declaração de amor de Thiago ao Fluminense. Vamos lá, vamos ver mais aqui. O zagueiro Thiago Silva, de 40 anos, fez uma carreira vitoriosa. Vai falando aqui, enchendo linguiça a matéria, né? E diz que ele vê a disputa do Mundial de Clubes pelo Fluminense como um momento especial. E ele fala, quando eu saí do Fluminense, era muito jovem, eu jamais pensei de viver isso, né? Estagiário, tá ruim estagiário aí, ó. Eu jamais pensei que viver isso. Ô, estagiário, acerta a matéria aí, vamos tentar de novo, ó. 2 vezes ele bota quando? Quando eu saí do Fluminense, quando eu era muito jovem, eu jamais pensei que iria viver isso. Nem nos maiores sonhos eu imaginei que iria poder estar representando esse clube em uma das principais competições que o clube já jogou, que será esse Mundial, afirmou o zagueiro em entrevista à FIFA. Nessa menção à FIFA, que não traz aqui a matéria, o Thiago ainda foi mais longe, né? Falou de jogadores como LeBron James, que está com 40 anos, citou o Fábio também, goleiro, né? Foi muito bonito a fala dele, dizendo que tem que se acreditar mais, credibilizar mais os jogadores de 40 anos, como ele, como o LeBron, que são jogadores que estão aí dando exemplo para o futebol, né? Do que é ser atleta. Ele elogiou muito, né, o LeBron James, o Fábio, e também falou da carreira dele, né? E fez essa declaração de amor que não poderia imaginar que estaria disputando o Mundial de Clubes pelo Fluminense com 40 anos. Enfim, foi uma declaração muito bonita. O Thiago eleva o nome do Fluminense para todo canto aí do mundo. E isso aí não tem preço, né, galera? Ainda vejo gente questionando o Thiago Silva, indagando o Thiago Silva, caindo em falácia de mídia, de que ele é chorão. Mas coisa assim inacreditável. Um cara que optou por voltar para o clube de coração dele, o clube que ele ama, ganhando um salário muito, muito menor do que ele ganharia na Europa, com proposta para ficar na Europa, enfim. Eu acho que muitas vezes a ficha de algumas coisas só vão cair para a galera, para alguns torcedores, daqui a uns anos. Enfim, eu quero aproveitar o momento
Galera, é importante a gente, né? Sei que muita gente ficou chateada com o resultado de ontem, mas é importante a gente relevar algumas coisas que aconteceram. E até porque o resultado foi outro, né? E ontem o Thiago Santos teve um caráter, assim, uma honestidade muito grande. Por isso que eu coloquei que ele foi sujeito homem. Eu escrevi isso aí na thumb, né? Que ele foi sujeito homem. Foi muito sujeito homem. Vamos ver. Primeiro que ele foi, logo após o jogo, depois de uma falha gravíssima, ele foi lá dar entrevista pro Gabriel Amaral, na zona mista. Não se escondeu, como muitos fazem quando fazem merda, né? Vão lá e se escondem. E isso daí, por si só, já é triste ali depois uma atitude... Opa, peraí. Isso por si só já é uma atitude muito foda do Thiago Santos. Então a gente vai colocar para vocês aí o que o Thiago Santos disse ao Gabriel Amaral na zona mista. Se liga aí. O gol, a gente viu você muito triste ali depois do que aconteceu. O seu relato é bem importante. Não, quando você falha num jogo tão importante como esse, um jogo que a gente está procurando a oportunidade de jogar, a gente não vinha jogando e o Renato deu essa oportunidade pra gente, a gente fica triste mesmo, igual eu falei no vestiário, que não adiantava muito eu falar que a responsabilidade é minha, até porque os pontos não voltam, né? Então, mas eu falar que eu fiquei para eles ali, para os jogadores do vestiário, que pedi desculpa até para eles, porque todo mundo esperava a oportunidade de hoje, de jogar, e num erro meu ali, a gente acabou saindo com empate e a gente queria sair com a vitória. Claro, a gente veio para cá em busca da vitória. Graças a Deus o Leonardo também fez o gol no final, a gente saiu com empate. Aí eu falei, eu fico triste mais por errar ali e é onde a gente procurava oportunidade para jogar, todo mundo. Mas só erra quem está lá dentro e vou errar outras vezes ainda, mas procuro acertar mais vezes do que errar. Eu tenho certeza de que desde quando eu estou aqui eu acertei muito mais do que errei. Aí a gente fica marcado por alguns erros e eu procuro trabalhar todo dia para não falhar tanto, para errar o quanto menos ali dentro, porque a gente sabe que todo erro, ainda mais na parte defensiva ali, é fatal. Então eu procuro trabalhar todo dia sério, eu trabalho pra caramba para poder chegar no campo e não vou deixar de trabalhar, ainda mais agora, depois do jogo de hoje. Então, galera, ele fala ali claramente, ele diz que pediu desculpa aos companheiros no vestiário, diz que é muito ruim, né, quando você não tem oportunidade, você passa a ter oportunidade e aí você comete erro. Vocês viram ele falando aí. E ele realmente é um cara muito trabalhador. Eu acho que muitas vezes as críticas, elas são muito voltadas para o atleta. Mas eu acho que as críticas, elas não têm que ser tão focadas no atleta. As críticas, elas têm que ser focadas principalmente em quem contrata alguns jogadores e também nas escolhas dos técnicos. O Thiago Santos cometeu um erro individual absurdo, e realmente, que não estou aqui para passar pano, foi um erro individual absurdo, inaceitável, porque faltou ao Thiago Santos senso, né? O senso que ele tem, porque desde o ano passado ele fez uma temporada ali muito boa jogando do lado do Thiago Silva, porque ele entendeu que ele tem muitos limites e resolveu jogar sério. Eu até brinco, né? Ele resolveu ser o Odivan do Mauro Galvão, né? O Odivan do Thiago Silva, né? Ele resolveu ser isso, que é o que ele pode ser. Nesse jogo, ele deu uma loucura na cabeça dele, ele achou que ele era o Thiago Silva e quis sair jogando e fez a merda que fez. Que sirva, né, para o Thiago Santos de exemplo, para ele não cometer erros como esse de novo. A gente está tendo um problema muito sério com os zagueiros nessa temporada, mas assim, tá aí a fala do Thiago, pelo menos ele teve a hombridade de vir a público, se desculpar. Isso aí eu acho muito importante, independente de qualquer coisa. Galera, outro jogador que foi muito mal na partida de ontem, chamou muita atenção da galera, foi o Lescano. E a gente trouxe aqui, para vocês poderem ver, agora aqui de uma forma mais fria, mais tranquila, os números do Lescano, né? E, olha, realmente, óbvio, né? A gente tem que considerar o desentrosamento do time, o fato de ele estar iniciando uma partida pela primeira vez. Outra coisa, isso que eu estou mostrando aqui não tem o objetivo de detratar o jogador, né? E de tentar atrapalhar a carreira dele no Fluminense ou defender que ele não deva ter chance. Muito pelo contrário, o Lescano fez apenas um jogo como titular, merece entrar nesse time, com o time todo completo, titular jogando, para a gente poder ter uma análise melhor dele
É um garoto, tem muita coisa pela frente, merece muitas e muitas outras oportunidades para que se possa tirar alguma conclusão dele. Esse jogo não tira conclusão nenhuma, mas vamos lhe mostrar os números do Lescano aqui, que eu acho que é importante, até para a gente poder ter aqui uma ideia do que foi a atuação dele nessa partida de ontem. Ó. Vamos botar aí para vocês darem uma olhada. Isso aí são dados do SofaScore e do 77Score. Nota dele nos aplicativos, né? 6.4. Olha isso. Uma nota muito ruim. Passes certos, 85%. Aí vocês veem 85% e falam, pô, mas é um número de acerto de passes razoáveis. Mas olha os passes verticais do Lescano, ou seja, o Lescano jogando para frente, de forma vertical. Ele só deu 22% dos passes verticais. E essa é uma média muito ruim. A média boa é acima de 27%, é aceitável, e 30% é o ideal. Ele deu 22% de passes verticais apenas. Passes decisivos, nenhum. Foi o segundo jogador com mais perda de posse, 13 perdas de posse. Não fez nenhum lançamento, não ganhou nenhum duelo no chão. Na verdade está errado aí, né? Foram 4 duelos no chão, ele perdeu todos. E teve 34 ações com a bola, sendo o terceiro jogador no campo com mais ação com a bola. Cara, são números muito ruins da atuação do Lescano. Então, assim, uma atuação assim, que se você fosse colocar, foi uma atuação assim muito abaixo da crítica, mas muito abaixo mesmo. Volto a falar, isso não tem o objetivo de desmerecer o atleta. O objetivo é mostrar que fez uma partida ruim, que precisa aproveitar melhor as oportunidades que tem, e a gente falou sobre isso antes do jogo, e infelizmente nesse jogo o Lescano não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve. Enfim, são alguns números aí do Lescano. Galera, por último a gente vai falar aqui agora sobre o Riquelme Felipe, tá? Riquelme Felipe, informação importante para vocês viram o Riquelme Felipe batendo bola no campo, e isso chamou a atenção positivamente a todos nós. E eu ontem à noite obtive uma informação apurando um pouquinho sobre a recuperação do Riquelme Felipe. Eu recebi uma informação que eu acho que vai deixar todo mundo muito feliz, que é o seguinte: ele está batendo bola, fazendo a fisioterapia, esse processo de retorno ao futebol e tudo mais, mas a informação que eu tive no dia de ontem é que o jogador muito provavelmente voltará a treinar com seus companheiros no meio da semana que vem. No meio da semana que vem, muito provavelmente, ele voltará a treinar com os companheiros. Então, essa aí é a notícia que acho que todo mundo gostaria de que fosse dada. E a gente traz aqui para vocês em primeira mão que o Riquelme Felipe estará literalmente à disposição já na semana que vem, galera. Essa é a notícia mais legal que a gente poderia trazer para vocês. Então, Riquelme Felipe, acredito que ele por quarta-feira ali, né? Acredito que ele por quarta-feira, principalmente quarta-feira, né? Meio da semana, seria ali quarta-feira. Então, lá para quarta-feira, o Riquelme Felipe estará à disposição do Fluminense, já treinando com os companheiros. Isso quer dizer que vai poder aí, provavelmente, ter oportunidade no time profissional. O Renato vai poder escalar o atleta, tendo em vista que ele já vai estar à disposição. Então, essa é a melhor notícia de todas. Riquelme Felipe voltando, provavelmente vai ter oportunidade. E com o Renato agora, estou muito curioso para ver como é que ele vai funcionar com o Renato Gaúcho. E fica aí um alento para a gente, né? Além desse jogo que deixou a gente com nervos à flor da pele, Riquelme vai virar opção para o Fluminense, provavelmente já para a semana que vem ele volta a treinar. Então, se essa semana que vem a outra, ele já vai estar à disposição aí para jogar pelo Fluminense. Beleza, galera? Então esse foi o Resenha Express de hoje. Chegando mais informação de Fluminense, a gente traz durante o dia. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!